Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, em que é feito o estudo do livro Opinião Espírita, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e a autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel e André Luiz, em capítulos alternados. Hoje chegamos ao capítulo 45, que fica por conta de André Luiz. E o título é bem sugestivo desse capítulo: O Livro dos Médiuns. E ele busca justamente o conteúdo do Livro dos Médiuns, a introdução. Quer dizer, a introdução do Livro dos Médiuns, que assim Allan Kardec apresenta a função desse livro, Qual é a função do Livro dos Médiuns? Muitas pessoas dizem assim: a função do Livro dos Médiuns é formar médiuns. Será que é isso mesmo? Kardec diz aqui nessa introdução que não é bem assim, Interessante que é um discurso que eu tenho feito já há um tempo, porque só pessoas que trabalham com mediúnica, que só leem o Livro dos Médiuns, Eu não digo nem só os médiuns específicos, os médiuns ostensivos, os que produzem fenômenos mediúnicos, psicografia, psicofonia, tal, mas as pessoas que trabalham em mediúnicas, só este leem o Livro dos Médiuns. Por quê? O Livro dos Médiuns é um livro que deve ser lido por todas as pessoas que estão interessadas em espiritismo, porque ele explica como ocorre, o fenômeno mediúnico, como ocorre a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, o nosso mundo, E já que a gente está interessado em espiritismo, é interessante saber, da melhor forma possível como isso ocorre, E segundo, também nos ajuda a ficar atento às mistificações, as mensagens ditas mediúnicas, se elas trazem mesmo conteúdos edificantes, conteúdos verdadeiros, nos alerta mais ainda para o senso crítico com relação às coisas que chegam do plano espiritual. Porque, principalmente hoje, em tempos de internet, se dizem muita coisa aí que vem dos espíritos, os espíritos disseram isso, disseram aquilo. Por exemplo, uma coisa que está no Livro dos Médiuns: cuidado com espíritos que se manifestam predizendo coisas que vão acontecer e dando datas específicas, coisas específicas. Os benfeitores não fazem isso. Eles podem até dizer das previsões dos acontecimentos futuros, mas de uma forma mais ampla, abrangente, não dizendo que vai ser no dia 1º de janeiro de 2024, não. Os espíritos benfeitores não seguem assim o nosso calendário. E tem muita gente dizendo aí, tem até informações aí na internet que eu estou vendo, dizendo que a nossa transição planetária vai encerrar em 2050, dando uma data fixa. É mentira, Dib? Não sei, mas isso não corresponde muito à orientação dos benfeitores espirituais do Livro dos Médiuns. Aí fica na escolha de cada um, acreditar ou não nessas coisas, Mas o Livro dos Médiuns, o que é que ele faz? Ele nos esclarece, sobre essa questão, da interação do mundo espiritual com o mundo corporal, Além de ser realmente também um manual para boa prática mediúnica. Kardec esclarece: o fato de ler o Livro dos Médiuns não fazem médiuns, Ser médium é uma disposição natural de cada um, O livro dos Médiuns simplesmente orienta a boa prática mediúnica, desse dom que cada um tem, do médium ostensivo e daquele também que não é médium ostensivo, mas que participa, de sessões mediúnicas, Como são muitos, doutrinadores, pessoas que ficam na assistência e tudo mais. Essa coisa toda, Aqueles que fazem as perguntas aos espíritos, nesse contexto aqui, Quando é uma sessão mediúnica de instrução, Ou então quando é de desobsessão, aqueles que ajudam no socorro espiritual, Então, é uma introdução que tem 3 páginas, eu não vou ler aqui, mas eu estou falando aqui o básico, o que é que ele quer passar da importância desse livro nesse esclarecimento. E deixa bem claro aqui que é importante que antes de ler o Livro dos Médiuns, é importante que se leia o Livro dos Espíritos, que apesar do Livro dos Médiuns ser uma obra de caráter independente, é também, de certa forma, uma continuação, é uma coisa e outra, Porque é importante que se leiam os princípios que estão no Livro dos Espíritos para se compreender melhor o que está no Livro dos Médiuns.
é importante que quem quer ser espírita mesmo, aprender espiritismo, é importante que estude a codificação, né? É a base, né, do pensamento espírita, né? E tudo que Allan Kardec escreve, tudo tem a correção dos benfeitores espirituais. Ainda que não sejam mensagens mediúnicas, são coisas que Kardec escreveu, mas os benfeitores espirituais revisam, opinam. Então a obra é dos espíritos benfeitores, não é a obra de Allan Kardec, né? É de Kardec e os espíritos, né? Acima de tudo, os benfeitores espirituais, como ele deixa bem claro aqui, né? Ele fala assim: como reviram tudo, aprovando ou modificando a sua vontade, pode-se dizer que ela, quer dizer, a obra espírita, é, em grande parte, obra deles, por conta da intervenção que tiveram, não se limitou aos artigos que trazem assinaturas, ou seja, não só as mensagens mediúnicas, né? Os espíritos, eles coordenam toda a codificação, né, com Allan Kardec. Então é isso. Então, convido a todos aí que estão lendo, leiam a introdução do Livro dos Médiuns, que quem acompanha esse estudo aqui comigo aqui do Opinião Espírita, leia a introdução do Livro dos Médiuns. É muito interessante. Quem sabe, quem não leu ainda o Livro dos Médiuns, se interesse a ler todo, porque a introdução estimula, viu? Bom, e aí André Luiz, baseado na introdução do Livro dos Médiuns, vai nesse capítulo 45, intitulado O Livro dos Médiuns, dizer isso. Muitos, começa André Luiz, muitos referiam-se à justiça, mas apenas Moisés logrou expressá-la junto aos homens. Quer dizer, Moisés traz, né, na concepção espírita, a primeira revelação, né, a revelação divina que está ali contida nos 10 mandamentos, que ainda tem ali muita coisa cultural da época misturada, mas a essência já se encontram ali a lei, a chamada lei de Deus, a chamada lei natural, sim, né, se a gente for analisar com mais profundidade. Né? Se a gente, como diz Allan Kardec, se a gente for buscar o fundo e não só ficar preso à forma, né? Então, continua André Luiz, muitos sentiam a necessidade do amor por único recurso de sustentação da concórdia e da fraternidade entre as criaturas. Muitos sentiam, muitos sentem ainda, né? Entretanto, somente Jesus conseguiu exemplificá-la na Terra, né? Então, nosso maior exemplo de virtudes espirituais, Jesus, né? O modelo e guia da humanidade. Aí continua André Luiz. Qual ocorre no plano moral, assim tem acontecido sempre em todos os distritos do progresso humano. Quer dizer, André Luiz dá o exemplo aqui de Jesus e Moisés, né? A primeira e a segunda revelação, né? E vai comparar isso também, não só essa questão do plano moral, plano espiritual, mas também todas as áreas do conhecimento humano, né? Algo parecido acontece. Então ele diz, qual ocorre no plano moral, assim tem acontecido sempre em todos os distritos do progresso humano. Aí ele diz, muitos registravam um impositivo de mais ampla divulgação da cultura. Contudo, só Gutenberg pôde articular os alicerces da imprensa, né? Gutenberg, que foi eu não digo assim, somente o inventor, mas o ampliou também a questão da imprensa, né? A imprensa escrita, né? Johannes Gutenberg, né? Convido a todos a saber que ele foi o primeiro, assim, foi o segundo no mundo a fazer, como é que se diz? Deixa eu ler aqui, gente, que eu esqueci o negócio, né? Uma gravação em prensa móvel. Por exemplo, eu li o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e lá nesse livro tem uma foto da primeira edição desse livro, né? Que é em gravação em pedaços de madeira, tipo um leque. É uma gravação móvel. Né? Então, depois dos chineses, Gutenberg foi o segundo a usar esse tipo de impressão. E isso aí é um marco do início da imprensa, né? Das notícias impressas. Depois ele começou a usar tinta e essa coisa e tudo mais. Né? Então ele foi o precursor de sair da imprensa, da coisa impressa, que hoje deu origem aos livros, por exemplo, a datilografia, a digitação, que hoje está no computador, na internet, né? Então é isso aí.
É uma referência, né? Eu não sei muito sobre ele, eu busquei uma referenciazinha aqui na internet só para ilustrar o que André Luiz está querendo dizer, né? Quem quiser saber mais é só pesquisar sobre o rapaz, né? Bom, muitos observavam que o mundo químico deveria ter por base um elemento extremamente simples, né? Uma coisa simples da química. Todavia, somente Kavensky chegou a descobrir o hidrogênio. Então, Kavensky ele foi um químico, né, que descobriu o hidrogênio, uma partícula leve e inflamável. Inclusive, ele chamou de ar inflamável, porque é um ar que pega fogo, né? O hidrogênio, né? Lembro que já teve um acidente com aquele dirigível chamado Zeppelin, né? Aquele dirigível que era com hidrogênio que enchia aquele balão, que ele é volátil, levantou, mas aí quando pegou fogo, e foi uma tragédia que teve aí, eu não lembro exatamente o ano agora, justamente porque usou hidrogênio. Hoje já se usa o gás hélio, que também eleva balões, mas não é inflamável, né? Inclusive, hidrogênio é uma das partículas da água, né? São duas partículas de hidrogênio por uma de oxigênio, né? H2O. Olha a aula de química. Continuando aqui. Muitos reconheciam a possibilidade de isolar-se a faísca elétrica. No entanto, só Franklin levantou o para-raios, né? Só para dar uma ideia, gente, Franklin não foi só o descobridor da energia elétrica, não, né? Ele foi, inclusive, um diplomata, foi embaixador dos Estados Unidos na França, foi um representante do iluminismo também, né? Ele também foi um dos líderes da Revolução Americana. Então ele teve uma atuação política também muito grande, né? Não foi só um inventor apenas. E realmente ele que fez a famosa invenção com a pipa, né? Para captar a eletricidade, inventar, né? Que deu origem à invenção do para-raios e tudo mais, né? Benjamin Franklin, né? Mas ele é uma pessoa que tem muito mais, além disso, né? Ele também tem uma atuação política, histórica muito grande, né? É uma figura que vale a pena dar uma estudada. Muitos pensavam na criação do transporte rápido, mas apenas Stephenson desvelou a locomotiva. Então, Stephenson, né, o chamado George Stephenson, né, falando o nome todo, ele inventou, né, ele foi um engenheiro civil e engenheiro mecânico, né? Ele tinha as duas engenharias. Então ele projetou a primeira locomotiva a vapor, né? Ele projetou, pelo menos historicamente é o que tem registrado, né? Ele teria projetado a primeira locomotiva a vapor e chamou ele do pai dos caminhos de ferros britânicos, né? Ele que é Stephenson, que inventou lá na britânico, porque foi na Inglaterra, né? Óbvio. Então tá aí o precursor, né? Pelo menos que se tem registro da locomotiva, né? Do trem. Hoje nós temos o trem elétrico, né? Os trens são bem sofisticados, mas tudo se iniciou aí, né? Esse foi o início de tudo, com George Stephenson. Então, muitos pressentiam a existência da gravitação, claro, né? Entretanto, somente Newton granjeou enunciá-la. Não é que a gente não sabia, nós sabíamos na prática da lei da gravidade. A gente sabe que a gente não voa, que se a gente se jogar de uma janela, a gente cai lá embaixo, morre, né? Todo mundo antes de Newton sabia disso, mas ele estudou e estabeleceu essa lei da gravidade, né? E que ele disse que também ele preveu que em determinadas situações pode-se ter o alívio da questão da gravidade, né? Tanto que quando o homem foi à Lua, vê que lá a gravidade lá é diferente, lá se flutua, né? Newton deve ter visto isso do plano espiritual, ou quem sabe estava encarnado nesse momento, né? Quem sabe não foi um dos astronautas? Não sei, né? É só especulação, viu, gente? Mas ele que realmente, Isaac Newton foi um grande físico, não só físico, foi matemático, astrônomo, teólogo também, né? E que ele realmente formulou as leis do movimento e da gravitação universal, e ele estudou isso aí, né? Que foi o ponto científico capital no início, sendo só substituído pela teoria da gravidade de Albert Einstein, mas Albert Einstein se inspirou em Newton, né? Subiu no ombro desse gigante, né? Desse grande cientista da humanidade. Ok? Então Einstein granjeou, como diz aqui, enunciá-la, a lei da gravidade. Muitos falavam em arquivos de voz.
gravador, né? Hoje a gente arquiva voz e imagem aqui, como eu estou fazendo aqui, né? Contudo, só Edison corporificou o fonógrafo. Thomas Edison, né? Um nome, né? Dizem que foi o inventor do rádio, né? O inventor, né? Na verdade, ele era um empresário. Nem sempre era ele que inventava, né? Ele tinha uma equipe, né? Por exemplo, como eu vi aqui, ele realmente projetou o fonógrafo, né? Que é um cilindro assim com pense naquela radiola antiga que é o gramofone, que tem aquele negócio grandão. Então o fonógrafo já era mais ou menos isso, é um cilindro com uma coisa aqui, né? Com um alto-falante, né? Que já gravava sons, né? Foi aí o primeiro protótipo do gravador de voz, né? Mas a empresa dele produziu outras tecnologias, né? Segundo eu li aqui também, né? O cinetoscópio, né? Que é um instrumento de projeção interna de filmes, né? Quer dizer, o Edison contribuiu também com o cinema, vamos dizer assim, né? E outras coisas também contribuiu com o raio-x, né? E outras invenções, gente, que o trabalho de Edison e da sua empresa, vamos dizer assim, contribuíram com as invenções humanas, né? Eu não posso falar de tudo aqui porque o tempo não permite, não é nosso objetivo, mas que fique claro, né, que muitos falavam de arquivo de voz, mas só Edison, ele foi lá e fez, né, que promoveu, ok? Muitos suspeitavam da influência maléfica dos bacilos, das bactérias, dos seres infinitesimais, né, dos germes, né? Todavia, somente Pasteur instituiu a imunização. Louis Pasteur, né, que inclusive inventou a vacina antirrábica, né, vacina, o soro antirrábico, né, contra a raiva, que era transmitida principalmente por mordidas de cachorro e de outros animais, o morcego também, né, e ele que produziu, e ele foi combatido no meio científico na época, né, ele foi combatido, ele no início, né, as pessoas não viam com muito bons olhos as suas invenções, mas é assim, todo sábio no início é incompreendido, né? E uma das grandes invenções dele, né, entre outras, foi a vacina antirrábica, a vacina para raiva, né? A chamada raiva transmitida por animais, né? Muitos estudavam as ondas eletromagnéticas. No entanto, só Marconi estabeleceu as comunicações sem fio, né? Guilherme Marconi, né, o italiano, que foi também um físico, né, e um inventor, que inventou o primeiro sistema prático de telégrafo, né, que fez o protótipo do telégrafo, né, que foi um comunicador importantíssimo por décadas, né, passar o telégrafo, aquelas batidinhas, quer dizer, você podia se comunicar de um continente ao outro com essas batidinhas, com esses códigos, né, coisa que depois foi superada, né, quando se criou o rádio, hoje a internet, né, mas o telégrafo foi de extrema importância por muitos anos e inspirou também tudo o que temos hoje também em termos de comunicação. Ok, gente? Eu sempre digo no final que não fique só com a minha opinião, né? Leiam também o capítulo 45, leia a introdução do Livro dos Médiuns, e agora eu digo mais, leia também sobre essas pessoas, esses grandes inventores que estão citados aqui nesse texto, né? Eu pesquisei na internet para dar uma ideia aqui a vocês, mas tem muito conteúdo na internet sobre eles, e é muito importante, né? É um conhecimento, além, não é só para saber a biografia deles, não, mas todos os desdobramentos dessas invenções, né, que eles fizeram, que trouxeram para a humanidade. Então, leiam também sobre eles, né? Eu recomendo. Bom, e aí André Luiz continua aqui, né, para chegar no objetivo do texto. Através dos séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Quer dizer, antes da doutrina espírita já havia a crença que podíamos nos comunicar assim, com os seres extracorpóreos. O espiritismo não inventou isso, não. Simplesmente inventou, o que o espiritismo fez, criou um conhecimento para estudar isso de uma forma mais científica, mais lógica. Só isso, né? Filosófica, através da racionalidade. Mas não inventou os fenômenos espirituais, não inventou a reencarnação, gente, nada disso, né? Isso são coisas das leis naturais, coisas da vida, da natureza. Então, muitos admitiam já esse intercâmbio, né? De uma forma mais ou menos exata, né? Como cada um podia, né? Contudo, continua aqui André Luiz, contudo, somente Allan Kardec
definiu a prática mediúnica, inaugurando uma nova era para a vida mental da humanidade. Quer dizer, olha a comparação, ele fez todo aquele comparativo com aqueles grandes, né, intelectuais, né, com a eletricidade, etc., tudo que eu falei até aqui, e Kardec foi aquele que trouxe a melhor forma, né, de comunicação com o plano espiritual, porque é através da observação, através da racionalidade, através do bom senso, né, para evitar ao máximo possível os enganos e aproveitar ao máximo possível os acertos. E isso deu origem à doutrina espírita. Então, somente Allan Kardec definiu na prática mediúnica, inaugurando a nova era para a vida mental da humanidade. E aí André Luiz, no último parágrafo, diz: glória, pois, ao livro dos médiuns, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Estudemo-lo. No final ele manda a gente estudar. Então, no final aqui André Luiz nos exorta a estudar o livro dos médiuns, que, como eu falei na introdução, né, ele melhor nos esclarece, nos guia com relação a essas relações do plano espiritual com o mundo material, mesmo para aqueles que não sejam médios, que não trabalhem com mediunidade, mas que para conhecer melhor essa questão da mediunidade, do plano espiritual e dos espíritos influenciando nas nossas vidas, porque eles influenciam sem cessar. Isso já está lá no livro dos Espíritos, né? Então, glória, pois, ao livro dos médiuns, né? Consubstancia o pensamento puro original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. O que é mediunidade com Jesus, meus irmãos? É a mediunidade direcionada a fins úteis. É a mediunidade direcionada ao bem, ao bom aprendizado, ao socorro espiritual, né? A iluminação das mentes humanas, né? Direcionada ao bem, ao útil, ao belo, como dizia Platão, ao bom, útil e belo. Essa é a dita mediunidade com Jesus. Estudemo-lo, né? O livro dos médiuns. Essa é a exortação que André Luiz nos faz na sua opinião espírita deste capítulo. Ok, gente? Espero, mais uma vez, que tenha sido útil. Espero que eu tenha me feito entender nessa análise aqui para todos, né? Como eu disse, leiam também tirem suas próprias conclusões, leiam o capítulo, leiam a introdução ao livro dos médiuns, leiam sobre esses pensadores, tá bom? E aqui encerramos. Quem gostou aí, curte, compartilha. Quem está chegando agora aí, se inscreve no canal Raciocínios Espíritas, ok? A todos aí, um forte abraço. Fiquem com Deus.